O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que ele fala em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é curioso que Jesus diga: quem tem ouvidos, ouça? Todos temos ouvidos, todos temos olhos. Porém, não é óbvio que, tendo ouvidos, tendo olhos, sejamos capazes de ver e ouvir aquilo que Ele está nos dando para ver e ouvir. É isso que Jesus vem dizer. No tempo em que Jesus se apresentou a tantos, nem todos foram capazes de compreender aquilo que Ele estava ensinando. Mesmo tendo olhos, mesmo tendo ouvidos, mesmo vendo, mesmo ouvindo, muitos não foram capazes de compreender. Tendo olhos, não foram capazes de ver. Tendo ouvidos, não foram capazes de ouvir. Porque o coração daquele povo se tornou duro. Então, o mistério do reino de Deus, por mais que Deus tenha a boa vontade de querer se revelar a todos, Deus queira salvar a todos, não é para todos, na medida em que nem todos estão abertos, nem todos se colocam abertos, nem todos querem. E a gente volta um pouquinho naquela parábola de domingo, do joio e do trigo. Deus quer salvar todos, mas nós sabemos, por experiência, que alguns estarão sempre fechados, e o coração de alguns se tornarão fechados, e que por esse motivo, no dia do juízo, nós sabemos que alguns serão lançados fora, e que nós temos que conviver num mundo em que do nosso lado convivem também aqueles irmãos que não querem saber de Deus, que não querem se converter, o mistério do mal, o mistério da iniquidade, e que nós precisamos escolher um lado, o lado do bem, da justiça, da verdade, não nos acostumar com o mal, não ceder ao mal, não relativizar o mal e dizer: não, é assim mesmo.
Não ceder ao mal para não escandalizar o irmão. Não, é porque... Não. Saber que o Senhor nos convida a fazer uma opção de vida. E essa opção de vida, ela é para aqueles que estão do lado de Cristo incompreensível aos outros. Nós nos tornamos incompreensíveis ao mundo. O nosso discurso, a nossa fala, aquilo que nós entendemos, a nossa linguagem, ela não é compreensível aos olhos do mundo. Vendo, não são capazes de ver, ouvindo, não são capazes de ouvir. Existe uma linguagem própria. Nós entendemos, nós compreendemos, porque a nós foi dado entender essas realidades. Não que nós também agora nos fechamos em um grupo, não, de escolhidos, de santos, de melhores, não, porque o Senhor nos convida também a anunciar a sua palavra, mas nós sabemos que há uma ação da graça, uma ação do Espírito, e que sem essa ação acontecer antes no coração das pessoas, nada se realiza. Essa é a diferença de quem anuncia Jesus como espírito de fé, de esperança, que antes sabe que a evangelização acontece, mas também por um fruto de uma graça. Por isso ninguém deve evangelizar sem antes ser evangelizado, ser tomado pela graça, pelo Espírito, porque nós não realizamos uma obra nossa, nós realizamos uma obra que é um mandato, é um chamado de Deus. E aí eu fico pensando, a igreja hoje não pode se submeter a uma evangelização que é fruto de uma vontade. Eu vou fazer a obra de evangelização bem planejada, bem feita, que vai dar tudo certo. Não, ela é fruto da graça de Deus também. O empenho, mas da graça. Por isso a gente reza, por isso a gente pede a Deus, pede ao Senhor. A gente precisa dos dons do Espírito para as coisas funcionarem, da simplicidade. Do contrário, nada vai funcionar. É o que Jesus vai dizer. Jesus falava em parábolas. Sua pedagogia era uma pedagogia do Espírito, para que aqueles que foram escolhidos entendessem, compreendessem, mas aqueles que não ficassem realmente sem entender. Não era uma questão de mistério, é uma questão mesmo de linguagem, de compreensão, de amor, para que o amor fale a mesma comunhão mesmo. Os outros, se quisessem compreender, poderiam mudar o seu coração, poderiam mudar o seu olhar, poderiam deixar de lado o seu orgulho, mas não queriam fazer isso. Essa é a questão. Se nós fôssemos ler isso aqui dizendo assim: Jesus então falava de um modo para que os outros não entendessem, então Jesus não quis que os outros se convertessem. Não. Jesus falou uma linguagem simples, amorosa, própria, sempre deixando que os outros
também falassem a sua própria linguagem. Mas aqueles não queriam falar a linguagem de Jesus. Queriam ficar na sua própria linguagem, na sua falsa sabedoria, na sua alta e pretensa sabedoria. E a gente sabe muito bem o que fizeram os mestres da lei e os doutores. Não chegaram a lugar nenhum, não entenderam nada. Assim como os homens de hoje não entendem nada, não chegam a lugar nenhum. Então, meus irmãos, o Evangelho é sempre um convite a, mais uma vez, nos perguntar: onde estamos? De que lado estamos? Do lado daqueles que querem ouvir, querem dialogar com Jesus, querem compreender Jesus, querem fazer parte desses que ouvem e dialogam com Ele, ou queremos fazer mais uma vez parte daqueles que não entendem, que não compreendem, que não escutam? É sempre uma escolha, é sempre se posicionar, é sempre nos posicionar. Então, que sejamos claros na nossa escolha e no nosso posicionamento. Peçamos a ajuda do Espírito Santo para não fazer a escolha errada na nossa vida.